Ora, de novo, e uma vez mais aqui no Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, nós tentaremos, através da nossa palestra, levar-nos ao raciocínio, à ponderação, pensarmos realmente numa pergunta simples, mas ao mesmo tempo complexa. Você é feliz? Vamos ver, ao longo de tudo aquilo que dissermos, que realmente é algo que na simplicidade não deixa de ter, como já dissemos, um complemento muito complexo. E antes de abrirmos o tema, gostaríamos de deixar um pequeno conselho. Se alguém o faz feliz, vingue-se. Faça-lhe o mesmo, que é para essa pessoa aprender. E agora sim, o nosso tema, depois deste pequeno conselho. A humanidade terrena passa por momentos difíceis, complicados, talvez jamais imaginados, sobretudo no presente, pelas gerações mais novas. Muitos questionam onde anda a alegria de viver frente à triste realidade que enfrentamos. Quanto mais o homem tem progredido científica e tecnologicamente, a sua alegria parece distante e às vezes até quase impossível. Após períodos sempre curtos de uma felicidade aparente, guerras, cataclismos ou pandemias surgem para nos alertar, sobretudo, da nossa pequenez e das poucas capacidades reais que nós possuímos. As imensas conquistas já realizadas pelo ser humano nestas últimas décadas, no micro e no macrocosmo, fizeram que um enorme sentimento de poder nos passasse a alimentar o ego. Perceber que podemos penetrar, desvendar e manipular o mundo microscópico é motivo de muito orgulho, mas, na realidade, qual é o nosso verdadeiro poder diante das epidemias que surgiram nos últimos tempos? Covid-19, o SARS, o HIV, o ébola, o dengue. Qual é o nosso poder? Vemos que estes oponentes invisíveis, microscópicos, fazem abalar as estruturas sociais, económicas e até financeiras dos continentes, não de um país só, transformando às vezes tudo num caos de impotência. Olhar para os astros e sentirmos-nos conhecedores e capacitados com os meios de alcançarmos alguns, aproximarmos-nos de outros, analisá-los, através de potentes aparelhagens, fez-nos vaidosos. Mas de que nos serve tudo isso, quando a realidade mostra que aqui, bem próximo de nós, muitos morrem de fome ou à míngua d'água por falta de recursos. Essas descobertas proporcionam que a criatura comece a sentir-se um tanto ou quanto criador, pois tem uma visão muito limitada da realidade da vida. Por isso, e apesar de todas estas conquistas, o homem não sente a verdadeira alegria. Quando nos percebermos como filhos de Deus, herdeiros dessa inteligência suprema do universo e a causa primeira de tudo o que existe, o homem mudará a sua maneira de ser. Quando aceitar que é um espírito imortal e que quase nada sabe, comparado ao muito que tem a aprender, deixará de lado o seu tolo orgulho. Quando o homem se aceitar como alguém que precisa de muita conquista, mas na direção do bem, diminuirá a sua vaidade, sobretudo aquela que vez por outra o assalta. Mais do que nunca se faz necessário um mergulho na realidade. Enquanto vivermos apenas em busca de conquistas na área material,
estaremos trilhando somente a linha horizontal da vida. Ao buscarmos o crescimento também na linha vertical, aprimorando-nos na conquista das virtudes, da ética, do sentimento moral, vamos ver que a alegria nos visitará. Alguém poderá argumentar como podemos falar em alegria no meio de tanto sofrimento existente no planeta. É aqui que se torna necessário o nosso raciocínio como espíritas. Pensemos. Ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar as situações com outros olhos. Por exemplo, o sofrimento faz mal. No entanto, não é um mal, porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. Logo, ter alegria não impede a aproximação do sofrimento, porque ele faz parte do nosso processo de evolução. Ao compreendermos isto, não abandonamos nunca a alegria. Aprenderemos com a dor, a nossa e a dos outros. E através desse aprendizado nós estaremos a evoluir para Deus. Joana de Ângeles diz que a alegria só não floresce quando o amor não está presente no sentimento. Diz ela, porque nesse caso permanece a alegria ensombrada pelas dúvidas e pelas suspeitas. Acrescentamos, a nossa fé vacila, enfraquece, mirra e quantas vezes a nossa fé se perde. Alguém disse com muita propriedade, quem perde dinheiro perde muito, quem perde amigos perde muito mais, quem perde a fé perde tudo. As pessoas dizem querer a alegria, quererem a felicidade, mas não conseguem adquiri-las, por mais que as persigam. E isto porque a alegria não é encontrada em mercados ou em farmácias. A alegria não se vende, não se compra. Ela apenas pode ser gerada nos corações que sentem e amam. E aí continua Joana de Ângeles. Sempre que possível, expressemos a alegria de viver. Se já encontramos Jesus, melhor razão nós temos para a alegria. Porque quando envoltos na luz do mundo, que é Jesus, nenhuma sombra nos ameaçará. Alegremo-nos com a vida que desfrutamos e agradeçamos sempre a glória de saber e de amar para agirmos com acerto. A vida com alegria é em si mesma um hino de louvor a Deus. Um hino, diz Joana, como aquele outro que o mundo conheceu como chamado a Ode à Alegria. Era o dia 7 de maio de 1824. Os privilegiados espectadores sentados na plateia do teatro em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, mal sabiam que estavam para presenciar a primeira audição mundial da maior obra-prima da história da música. Ainda que o autor já fosse uma celebridade, foi recebido naquele dia com uma ovação digna dos grandes vultos. A reação foi surpreendente ao ponto do comissário de polícia precisar de intervir para silenciar aquela explosão de aplausos. Era Ludwig von Beethoven que chegava. Era o dia da primeira apresentação da sua 9ª Sinfonia. Após as palmas, abrindo-se as imensas cortinas do palco, ficou uma grande admiração. Até então, a sinfonia era a forma musical para a orquestra clássica. Excluía, por definição, as vozes humanas. No entanto, no palco sentavam-se 4 solistas e um coral
dividido em 4 partes. Para aumentar a perplexidade, enquanto todos os outros instrumentos tocavam acordes que superavam a composição clássica, o coral e os solistas permaneciam em silêncio. Eles entrariam apenas no 4º e último andamento. Beethoven, 3 anos antes da sua morte, realizava ali o sonho que alimentava desde os 22 anos de idade. Musicar o poema alemão Ode à Alegria, de Friedrich von Schiller. E era o que ele fazia agora, como homenagem no derradeiro movimento da obra. Quebrava-se a última barreira do modelo sinfónico. E o coro começou. Oh, amigos, mudemos de tom, entoemos algo mais agradável e cheio de alegria. Vibrou o barítono. Ali estava naquele recitativo e os baixos do coro responderam-lhe forte. Alegria, alegria. Agora era a altura em que a orquestra se encontrava em silêncio. Eles estavam a solo. Um dos temas mais conhecidos da música ocidental é esta. O tema proclamava: todos os homens se irmanam. Era o poema da fraternidade universal, musicado pela genialidade e sensibilidade irrepreensíveis de Beethoven. Abracem-se milhões de seres, continuava o coro. Enviem este beijo para todo o mundo. Podemos então, diante das palavras desta bela poesia, dizer que a arte é o belo, expressando sobretudo o bom. É a expressão da beleza eterna, uma manifestação poderosa da harmonia que rege o universo. Convidar a arte para a nossa vida diária é termos à disposição um excelente instrumento de civilização, mas também de aperfeiçoamento. É alegrar os nossos dias, é alegrar o nosso viver. Allan Kardec, acerca da música espírita, em obras póstumas, escreveu: a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso moral é reconhecida em todo o mundo, mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Kardec diz: sua razão está inteiramente neste facto. A harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que se desmaterializa. Podemos então encontrar alegria nas pequenas como nas grandes coisas da vida. Se não ouçamos, com base numa história de autoria ignorada, alguém que diz: sempre que o mundo desabava sobre a minha cabeça, eu ia andar pela praia, próximo do local onde eu morava. Um dia, encontrei uma bela garotinha de olhos tão azuis quanto o azul do mar. Estava construindo um castelo de areia, ou algo parecido. Olá, disse ela. Eu respondi com um aceno de cabeça. Não estava com humor para me aborrecer com uma criança. Ela perguntou: quer ajudar-me a construir o meu castelo? A resposta mal-humorada e pouco atenciosa só podia ser: hoje não. Mesmo assim, aquela criança falou sorridente: eu gosto de sentir a areia nos meus dedos dos pés. Que boa ideia! Pensei agora mais calmo e tirei os sapatos. Um pequeno caranguejo deslizou próximo e a menina diz-me: isto é uma alegria. É um quê? Perguntei. Isto é uma alegria. Já viu que ele anda pela praia completamente livre? Nada o impede de andar. E falo com alegria, movimentando-se. Murmurei comigo: adeus, alegria, e voltei para a minha dor. Queria continuar a caminhar. Eu estava deprimido,
Mas a menina não desistia e perguntou: qual é o seu nome? Eu chamo-me Roberto Peterson. O meu é Wendy e tenho 6 anos. Olá, Wendy. Apesar da minha melancolia, fui obrigado a rir e continuei caminhando. A sua gargalhada que ficou atrás era musical e seguiu-me durante muito tempo. Venha novamente, Sr. P, disse ela por fim. Teremos outro dia feliz. Meus dias continuaram, sim, mas muito atribulados. E somente semanas depois é que voltei à praia. A brisa estava fria e eu andava a passos largos, tentando readquirir serenidade. Acabei por me esquecer até daquela criança, mas ela apareceu. Olá, Sr. P, você quer brincar? Sarcasticamente, eu disse-lhe que não, porque a vida para mim continuava madrasta. E assim, para me ver livre dela, respondi-lhe: olha, a única coisa que eu poderia brincar contigo seriam charadas. E ela, muito admirada, de olhos arregalados: eu não sei o que é isso. Então deixe-me continuar a caminhada, pedi-lhe eu. No entanto, perguntei-lhe ainda: onde você mora? Ali, respondeu ela, apontando na direção de uma fila de cabanas de verão. Como é que vais para a escola? Eu não vou à escola. A mamãe disse que nós estamos de férias. Ela ainda tagarelou um pouco mais e quando eu ia voltar para casa, Wendy disse que tinha sido outro dia feliz. E agora, pensando na criança, foi mesmo. 3 semanas mais tarde, eu andava apressado pela praia, quase em pânico, quando a garota me alcançou. Nem lhe dei tempo de dizer nada, apenas falei: olha, se não te importas, hoje eu quero andar sozinho. A menina pareceu-me diferente, pálida, sem fôlego, mas perguntou: por que não quer brincar? Porque minha mãe morreu, gritei. Ah, então este é um dia ruim, falou a menina com ar de tristeza. Sim, disse eu, e ontem e anteontem também foram. Vá embora. Um mês depois disto, fui andar novamente na praia, mas a criança não apareceu. Sentindo-me culpado, com remorsos, daqueles nossos encontros sempre tão pouco educados da minha parte, e admitindo até para mim mesmo que sentia agora a falta dela, subi até à cabana e bati na porta. Uma mulher jovem atendeu. Eu disse: olá, eu sou Robert Peterson. Senti a falta da sua pequena menina e gostaria de saber se ela está bem. Ah, muito obrigado, Sr. Peterson. Entre, por favor. Wendy falou muito a respeito de si. Até receei que ela o estivesse aborrecendo e se lhe causou algum incômodo, por favor, aceite as minhas desculpas. Não, de modo nenhum. Sua filha é uma criança muito amável. Onde está ela? Wendy morreu na semana passada. Ela tinha leucemia. Talvez não lhe tenha contado. A notícia deixou-me completamente aturdido. Eu estava cego e mudo. E por alguns instantes eu não via nada, não ouvia nada. E a mãe continuou. Ela adorava esta praia. E parecia melhorar quando vinha para aqui. Aqui teve muitos dias do que ela chamava de dias felizes. Mas nos últimos dias ela piorou rapidamente. Minha filha deixou algo para si. Entregou-me um envelope com um Sr. P, escrito em grandes letras infantis. Dentro havia um curioso desenho, uma praia amarela, um mar azul e um pequeno caranguejo acastanhado. Por baixo estava escrito:
Um caranguejo vai trazer-lhe alegria. Lágrimas rolaram nos meus olhos. E o meu coração, que quase já se tinha esquecido de amar, abriu-se largamente. Tomou a mãe de Wendy nos seus braços e murmurou, repetidas vezes, eu sinto muito, lamento muito. O pequeno e precioso desenho agora está emoldurado e pendurado no escritório do Sr. P. 6 palavras, uma por cada ano da sua vida. 6 palavras que falam de harmonia, coragem, amor, desinteresse e muita alegria de viver. Tanta que, mesmo doente, ela conseguia ser feliz. Como podemos e devemos aprender com as crianças? São os momentos breves que suavizam a nossa rotina, nos recompõem as energias e, sobretudo, devem trazer a alegria de viver. Permitamos-nos então sentir o prazer de respirar o ar marinho, de passeios pela orla do areal, de banhos de sol, em horas próprias e sempre que possível. Entretanto, deixemo-nos estagiar pela beleza dos jardins, a arte da pintura, da música, da arquitetura, tudo com calma, com tempo, para gozar em plenitude as nossas folgas do trabalho, do nosso trabalho profissional ou até da nossa aposentadoria. E assim, com certeza, tranquilamente, ficaremos prontos para enfrentar as atividades mais intensas ou os desgostos mais complicados. Façamos do nosso lazer momentos de rara alegria de viver, que nos permitam sentir que somos felizes. Permitamos sentir o penetrar nas nossas veias do refazimento e higienizar as nossas ideias e renovar as nossas energias, fortalecendo sobretudo o nosso espírito. Sirvamo-nos disso com sabedoria, porque tudo faz parte da ciência do bem viver que pode e deve proporcionar-nos felicidade. Embora saibamos que a felicidade plena não é possível no atual estádio evolutivo da Terra, mesmo assim, poderemos encontrar muitos motivos de alegria e contentamento. Acordemos todas as manhãs com um sorriso, porque essa será mais uma oportunidade que teremos para ser felizes. Seja seu próprio motor de arranque. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice. Nós nascemos para ser felizes. Percebamos que a verdadeira felicidade está dentro de nós. A felicidade não é ter ou alcançar. A felicidade é ser e doar-se. Estenda a sua mão. Compartilhe. Sorria. Deixe-se envolver pelo afeto. A felicidade é como um perfume. Perfumamos os outros e o cheiro fica um pouco nas nossas mãos. Compete assim a cada pessoa fazer brilhar a sua própria luz, conforme o convite de Jesus. Brilhe a tua luz. Então, em conclusão, a felicidade não é um lugar aonde chegaremos um dia. É, sobretudo, uma forma de vida. É uma maneira de caminhar. E esse caminhar tanto mais tranquilo será, quanto mais nós estivermos de bem connosco, com os outros. Sobretudo que esse bem esteja na nossa consciência, absolutamente tranquila pelo dever cumprido, absolutamente tranquila porque o mal não nos visita, nem nos deixamos por ele visitar. Que esta pequena palestra acerca de algo tão importante nestes tempos atuais, de tantas dúvidas, de tantos sofrimentos, independentemente de tudo isso, mesmo assim, podemos viver com alegria. Por toda a atenção que dispensaram,
a estes minutos e a estas palavras a nossa profunda gratidão. Muito obrigado a todos.